Bom dia! Tá começando mais um episódio da Law Letter, o seu podcast jurídico, prático e sem juridiquês. E hoje, dia 7 de agosto de 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos e essa edição vai ser um pouco diferente. A gente não vai só fazer o balanço das 2 décadas. Vamos falar sobre a forma de violência que passou a ser reconhecida expressamente pela legislação brasileira neste ano, a violência vicária, em que o agressor escolhe outra pessoa como alvo para atingir a mulher. Ao longo desse episódio, a gente vai ouvir a professora Daniela Paiano, que conversou com a redação da Law Letter sobre essa nova lei e sobre o crime de vicaricídio. E esse episódio integra uma série especial preparada pela nossa redação. No final, a gente conta onde você pode acompanhar os outros conteúdos. Bora entender por que 20 anos depois, essa discussão continua tão necessária. Quando se fala na Lei Maria da Penha, muita gente pensa primeiro nas medidas protetivas e no afastamento do agressor. Esses instrumentos são fundamentais, mas a Lei 11.340 de 2006 fez algo muito mais amplo. Ela organizou um sistema que reúne prevenção, proteção imediata, assistência social, atendimento policial, acesso à justiça e responsabilização. A lógica é que a mulher precisa estar segura durante o processo, e não apenas receber uma resposta quando ele terminar. A mudança mais profunda, porém, foi outra. Durante muito tempo, agressões cometidas dentro de casa foram tratadas como uma questão do casal, protegidas pela ideia de que ninguém deveria interferir naquela relação. A Lei Maria da Penha rompeu com isso ao reconhecer a violência doméstica e familiar como uma violação de direitos humanos. A intimidade da vida familiar deixou de servir de abrigo para a violência e de justificativa para a omissão do Estado. Vale lembrar que a lei nasceu de uma condenação internacional. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Brasil havia violado as garantias judiciais de Maria da Penha Maia Fernandes diante da demora e da condução negligente do processo. O texto foi sancionado 5 anos depois, em 7 de agosto de 2006. Essa história completa, com a trajetória dela e a construção da lei, está na matéria do nosso portal e também no vídeo do nosso canal no YouTube. Mas a transformação jurídica não retirou o problema da vida cotidiana. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher de 2025, do Instituto Data Senado com o Observatório da Mulher contra a Violência, estimou que 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores ao levantamento. E entre essas mulheres, 71% relataram que havia crianças presentes durante a agressão. Na maior parte das vezes, filhas e filhos da própria vítima. Mas guarda esse número porque ele conversa diretamente com o que vem agora. Em abril deste ano, a Lei 15.384 incluiu expressamente a violência vicária entre as formas de violência doméstica e familiar previstas na Lei Maria da Penha. Ela passou a ser a 6ª forma listada no artigo 7º, ao lado da física, da psicológica, da sexual, da patrimonial e da moral. O nome vem do latim vicarius, que significa substituto. É exatamente isso que acontece. O agressor substitui o alvo imediato, mas mantém a mulher como destinatária. Para entender como essa dinâmica funciona, eu conversei com a Daniela Paiano, professora da Universidade Estadual de Londrina, pesquisadora em Direito de Família e Sucessões e autora de alguns títulos publicados pela editora Foco que estuda o tema. O agressor, ele não vai, por exemplo, matar a mulher. Ela é a vítima direta dessa consequência. Mas essa violência, ela é instrumentalizada e ela é perpetrada com relação ao filho que ela tem, ao enteado que ela tem, a uma pessoa idosa da família dela. Pode ser o filho dela, pode ser até o filho dele, que ela cuida, que é enteado dela. E aí, essa violência doméstica, ou esse crime, é cometido contra essas pessoas que estão no núcleo dessa mulher. E, geralmente, essas pessoas são pessoas vulneráveis. O que a gente mais vê acontecer são pais cometendo esses crimes contra os próprios filhos, com o intuito de atingir a mulher. O vínculo afetivo, que deveria fazer parte da rede de proteção da mulher, passa a ser usado como instrumento de punição e de controle. E vale registrar, a violência vicária não é uma invenção brasileira nem uma novidade da prática. Segundo a professora, o conceito vem da psicologia e chegou primeiro à legislação espanhola. O que mudou aqui foi o direito passar a nomear essa conduta. Essa lei surgiu esse ano por conta daquele crime que aconteceu em Itumbiara, em que o pai matou os 2 filhos, na sequência ele se suicida, e aí então ele deixa uma carta culpando a mulher
mulher por uma suposta traição de tudo aquilo que aconteceu. E aí ela é condenada pela sua consciência, ela é condenada pelas redes sociais, porque ele usa esse filho como um instrumento para atingir a mulher. Ela tinha a proteção do seu filho, dos seus dependentes da Lei Maria da Penha? Tinha. Isso estava lá no artigo 5º ou 7º da Lei Maria da Penha. Mas agora isso vem como um crime autônomo dentro do Código Penal. Essa parte final da fala dela é importante para não passar a ideia errada. A proteção aos filhos e dependentes já existia na Lei Maria da Penha. E o que a Lei 15.384 fez foi transformar a conduta mais grave em tipo penal próprio. O vicaricídio ocorre quando alguém mata descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob a guarda ou responsabilidade direta da mulher no contexto de violência doméstica e familiar, com um fim específico de causar sofrimento, punição ou controle a ela. A pena é de 20 a 40 anos de reclusão, uma das mais altas do Código Penal. Ela pode aumentar de 1/3 até a metade quando o crime é cometido na presença da mulher contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência ou em descumprimento de medida protetiva. E o vicaricídio também entrou no rol dos crimes hediondos. Mas agora repara numa expressão que aparece na definição do tipo, com um fim específico de atingir a mulher. É ela que separa o vicaricídio de um homicídio comum, e é ela que vai concentrar a discussão nos processos, porque exige demonstrar a finalidade da conduta e não apenas o resultado. Fora das situações mais extremas, a violência vicária aparece em condutas que nem sempre são lidas como violência. Essas questões podem acontecer tanto por ações quanto por omissões. Alguns exemplos aqui de ações, o pai, o ex-marido, o pai que mata, que sequestra, que abusa sexualmente, que afasta da convivência. Ou as omissões, isso aqui é muito comum acontecer. O pai, no dia que ele tá com o filho, ele não dá o remédio que a criança tem que tomar. Ele interrompe o tratamento, ele não leva a criança no psicólogo, ele deixa de levar as atividades extracurriculares. Então, ele faz essa manipulação emocional. Deixar de dar um medicamento, interromper um tratamento ou impedir o acompanhamento psicológico entra nessa dinâmica quando a finalidade não é só prejudicar a criança, mas usar esse prejuízo para atingir a mulher. E é aqui que aquele dado no início volta. Se em 71% das agressões havia crianças presentes, a criança já estava dentro da cena da violência doméstica muito antes da lei nomear essa forma específica. Tem ainda um efeito jurídico que muda com o reconhecimento da violência vicária e ele está na responsabilidade civil. Quando a agressão é dirigida a uma pessoa e a outra sofre as consequências, o direito costuma tratar esse segundo dano como reflexo ou por ricochete. A professora explica por que no vicaricídio não é isso que acontece. A gente pode pensar em dano reflexo ou dano por ricochete em uma situação em que o pai, por exemplo, agride a mãe na frente do filho. Ela é a vítima e, por consequência, ele tem um dano moral, um dano psicológico extrapatrimonial. Então, isso seria um dano reflexo. No vicaricídio, não. O filho, por exemplo, é a vítima e a mulher também é. Então, a gente diz que esse dano é um dano direto, sofrido tanto por ela quanto pela própria vítima. Na prática, isso muda a posição da mulher no processo. Ela não pleiteia como alguém que sofreu por tabela o dano causado a outra pessoa. O sofrimento dela integra a finalidade da conduta e, por isso, é dano direto. Vale lembrar que no tema 983, o STJ já tinha afirmado que o dano moral decorrente da violência doméstica é presumido e que a sentença criminal pode fixar um valor mínimo de indenização, desde que exista pedido expresso. Esse valor mínimo não impede que a mulher busque depois, na esfera civil, uma reparação maior. Nas pesquisas da professora Daniela, em conjunto com Alessandra Cristina Furlan, Matheus Felipe de Queiroz e Guilherme Augusto Giroto, as fixações localizadas no Tribunal de Justiça de São Paulo variavam bastante, o que mostra que ainda não há um parâmetro estável para esse tipo de dano. Ao completar 20 anos, a Lei Maria da Penha mostra que a proteção construída em 2006 não ficou parada no tempo. Ela abriu caminho para que outras formas de violência fossem identificadas e ganhassem nome jurídico. Mas a ampliação da legislação também mostra o tamanho do que ainda falta enfrentar. No fim da nossa conversa, a professora Daniela resumiu isso. Eu espero a efetividade e essa questão da conscientização das pessoas, né? Que a mulher, quando não deseja mais seguir
mulher nesse relacionamento, ela não é uma coisa, ela não pertence ao seu marido ou ao seu companheiro. A gente tem liberdade para ficarmos ou sairmos de um relacionamento. Mas essa conversa não termina por aqui. A redação da Lolerer preparou uma série especial sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, com as diferentes formas de violência, as garantias oferecidas pela legislação e os obstáculos que ainda dificultam sua aplicação. E pra quem ficou com saudade do Vitor nesse episódio, no nosso canal do YouTube você assiste ao vídeo especial apresentado por ele sobre esse tema. Os links estão aqui na descrição do episódio. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, que é gratuita e chega para você no seu e-mail todos os dias de segunda a sábado. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, avaliar com 5 estrelinhas e compartilhar nos seus stories, e hoje pode marcar a Cibele em especial. O arroba dela tá aqui na descrição do episódio também. Mas então é isso, a gente vai chegando ao fim desse episódio. Muito obrigada pela companhia e bom final de semana por aí. Até segunda!